contraindicação de cor, né? Que não é interessante fazer o protocolo do branco invisível, que não vai ter um efeito, um resultado esperado. Qual que é essa contraindicação? A contraindicação é principalmente para o cabelo vermelho e o cabelo preto. Infelizmente, essas duas cores, o protocolo do branco invisível não é indicado. Para o cabelo preto, né, quem usa aquele preto azulado, ou um vermelho, bem vermelho mesmo, um borgonha, isso não, ele não pigmenta, não chega nesse tom. O tom dele vai até agora, até um tom de 4, né, porque é um castanho escuro. Do tom de 3, 2, 1 já... e os tons de vermelho, aí já não consegue ter essa mesma eficiência e qualidade que a gente tem nos outros tons. E qual é a sua dica para cliente que tem o cabelo preto ou vermelho, mas ela quer deixar de pintar com essa tintura mais agressiva e quer iniciar o protocolo branco invisível? Qual é a dica que você dá para esse desmame? A gente teria que fazer de repente, dependendo do que a cliente quer, se ela tiver uma paciência de fazer a transição, ok, a gente pode fazer a transição, fazendo o protocolo, vai dar uma diferença de cor, mas vai fazendo a transição. O que é muito difícil, porque fica uma diferença bem gritante, né? Então, o que eu indicaria seria a gente fazer uma limpeza de cor, faz uma limpeza de cor e vai mudando o tom do cabelo, do preto para um chocolate, e vai fazendo essa transição. Mas isso aí é um processo que tem que ter uma consciência da cliente de que ela vai precisar tratar e cuidar. Um diagnóstico. Exatamente. A gente vai fazer um teste, vai saber se o cabelo vai passar, vai fazer uma limpeza de cor nele, vai mudar o fundo da cliente, para a gente começar a fazer esse desmame. Primeiro a gente precisa mudar o fundo, a base, e com isso a gente não consegue fazer só com o protocolo do branco invisível. A gente tem que fazer esse processo de pigmentar primeiro, ter uma base pigmentada e depois se fazendo desmame com o protocolo do branco invisível. Mas isso tudo é um diagnóstico, porque vai variar de cabelo para cabelo, vai variar do pigmento, do tipo de coloração que a cliente usava antes. Se for uma coloração de mercado, que vem de mercado, aí é um processo muito mais complicado. Se for uma coloração profissional, já ameniza um pouco, porque não tem uma concentração muito grande de chumbo, de pigmento. Então isso tudo tem que ser analisado. Tem que ser diagnosticado mesmo, fazendo teste, batendo um papo para entender a estrutura do cabelo que a gente vai mexer. E quando a cliente chega aqui, que ela tem mecha e tinta também, abriu o fundo de clareamento. Então tem cliente que chega aqui com moca mousse e fala, quero fazer o protocolo do branco invisível. Eu tenho mecha e moca mousse e eu quero fazer o protocolo. São umas perguntas maravilhosas. É possível a gente fazer? Como que é feito? A gente tem até o caso da Lene, né? Sim. Que chegou com o cabelo aqui que ela tinha tinta e tinha também as mechas. E ela queria passar por essa transição. Como que normalmente é feito esse diagnóstico, essa técnica, para poder melhorar, corrigir o cabelo da cliente e fazer com que ela devolva. Então, se a cliente chega aqui com um tom assim, como moca mousse e ainda tem mechas, é possível sim, com o protocolo do branco invisível, isso não é difícil, pelo contrário. Eu até indicaria, porque quem faz esse cabelo do moca mousse e não quer fazer mais, quer fazer essa transição para o protocolo, eu acho muito indicado, é uma indicação muito boa, inclusive, porque ele não vai agredir tanto o cabelo, porque você passa, quem fez o moca mousse tem que retocar o cabelo todo mês, a cada 20, 15 dias, dependendo do crescimento de cabelo, que é um tom de cabelo que ficou viral aí por conta das famosas usando, mas que dá muito trabalho de manutenção, e se a cliente não me entender isso, tem um desbote, tem desbotamento, enfim, é um negócio bem complicado de você manter, a não ser que você não se importe de estar a cada 15 dias no salão retocando o cabelo e ficando linda, maravilhosa, que é como as artistas fazem, né? Mas se você quer fazer esse desmame, não quer mais fazer, como foi o caso da Lene, é possível sim com o protocolo do branco invisível, inclusive eu indico, porque é uma coisa muito mais saudável para o cabelo, para fazer essa transição, sem prejudicar as mechas e o tom que já existe no cabelo. E o resultado, como fica? Não dá diferença? Fica um degradê? Como é que funciona? Então, não dá muita diferença. Porque ele pigmenta só o branco, então ele não vai alterar o fundo natural dela,
Porém, como é um cabelo que já tem mechas, o que eu indico quando a cliente está com a raiz muito grande, eu indico fazer o protocolo do branco e puxar umas mechinhas para dar uma iluminada exatamente para fazer essa harmonização do cabelo, porque senão fica assim uma diferença por conta da coloração que já tem e tem mechas. Então, quando ela tem mechas, isso favorece da gente deixar o cabelo mais harmônico, mais dentro daquilo que é o que a cliente quer, puxando uns fios de uns pontos de iluminação para dar para não dar essa diferença de protocolo do branco, de coloração e de mechas, entendeu? É um processo que você tem que ter um pouco de cuidado, uma técnica também para fazer, não é fácil, muitas vezes não vai dar uma certa diferença no início, mas a partir da segunda, terceira aplicação, aquilo ali já vai sendo corrigido, porque muitas vezes a primeira aplicação ele não fica 100%, porque tem essa diferença e muitas vezes você não consegue corrigir isso de primeira, né? Isso é fato, não adianta o profissional falar, não, de primeira eu consigo, não consegue, não tem como, porque tem uma coloração ali, a não ser que você pinte o cabelo todo da cliente. Mas nesse processo de desmame, a primeira aplicação vai dar uma leve diferença, perceptível muitas vezes só para quem é profissional. Muitas vezes o cliente nem percebe, ou a pessoa que olha o cabelo muitas vezes nem percebe, mas a gente que é profissional, a gente sabe. Então, a partir da segunda, terceira aplicação, o cabelo já vai ficando harmônico, já não existe mais essa diferença, ainda mais puxando um ponto de iluminação, é tranquilo de fazer. E para loiras, né? A gente está falando aqui, já que a gente está falando de mecha, né? A gente tem dentro do nosso protocolo de mechas, né? A gente tem um protocolo que é o de blonde. Sim. Queria que você falasse um pouquinho dele e de como é feito o nosso protocolo de mechas, né? A questão do retorno. Sim. Por que a gente tem esse retorno incluso? Explicar para a cliente que quando a gente faz aqui a técnica, o que acontece com o fio, por que é importante que a cliente retorne ao salão depois de alguns dias, como que é feito o protocolo de forma completa. Você pode explicar pra gente? Explico. Nosso protocolo de mechas, o diferencial nosso é que a gente faz uma preparação para o cabelo, a cliente vem fazer as mechas, eu não faço as mechas em cima do cabelo que a cliente chega aqui, eu levo a cliente para o lavatório, eu lavo o cabelo, eu preparo o cabelo da cliente com recovery e depois eu seco e começo o processo de mechas. Depois que fez aquele processo de mechas, ela vai para o lavatório, chegou no tom que ela quer, eu faço o protocolo do blonde nela e finalizo com recovery também. E a cliente vai linda, maravilhosa com o cabelo, porém eu peço um retorno dentro de 7 dias para a cliente retornar no estúdio para fazer uma outra avaliação do cabelo dela para ver como que tá, porque nesse período entre o dia que ela fez as mechas e até o 7º dia o cabelo oxida, então ele pode dar alteração na cor, ele pode dar algum ressecamento que é natural por conta da descoloração que fez. No nosso protocolo o que mais às vezes dá é alteração às vezes de cor, de questão de matizar, só. Mas a saúde do fio é muito raro, mas mesmo assim a gente pede o retorno para fazer uma hidratação, para fazer uma reconstrução e para ter que ajustar a cor caso ele tenha oxidado muito. Como que a gente vai ajustar essa cor? Com coloração? Não, com o blonde, com o nosso protocolo do blonde, que ela vem, faz um protocolo do blonde. Caso precise deixar mais tempo, menos tempo, a gente vai ajustar isso de acordo com o tom do cabelo da cliente e vai fazer uma outra reconstrução. Então o nosso protocolo de mechas não é simplesmente a cliente chegar aqui, fazer as mechas, ir embora e tá tudo certo, não. Tem todo um protocolo a seguir e isso tudo já é incluso dentro do valor que a cliente paga. Ela não paga para voltar aqui para fazer o retorno. Ela já vai pagar um protocolo que ela vai ter a hidratação antes, durante, depois e no retorno. Um questionamento muito comum das nossas clientes é que ela chega aqui e fala, ou eu sou loura ou eu sou lisa. Aqui elas conseguem ser as duas coisas. As duas coisas. Loira e lisa. Porque um questionamento muito interessante, porque muitas vezes falam, mas eu sou loira, não posso fazer selagem de ácido. Até porque assim, a loira e 100% lisa, eu também não recomendo. Agora o loiro e um liso mais natural, mais alinhado, ok. E sim, gente, alguns profissionais agora vão tipo assim, como? Mas sim, você consegue ser loira e fazer uma selagem de ácido. O meu cabelo está aqui, eu sou uma loira platinada e uso ácido no meu cabelo. Glicólico, lembrando, é o ácido glicólico. Eu não faço a lipotina porque eu não gosto dele muito liso.
mas eu faço o glicólico. Você pode sim, tudo é uma questão de técnica, tudo é uma questão de controlar o calor que você joga no cabelo da cliente e você saber a preparação daquele cabelo para entrar o ácido glicólico. Então você tem que preparar ele com o produto certo, com um produto ideal para poder você entrar, respeitar o tempo de pausa de 1 hora, 1 hora e 10 mais ou menos. É paciência. Não adianta você deixar só 40 minutos no cabelo que você não vai poder pranchar ele com uma temperatura muito alta. Você vai ter que deixar agir o tempo. Enfim, é uma questão de técnica mesmo, de calor de prancha que você tem que controlar. Mas você pode sim ter um cabelo loiro e usar uma selagem de ácido. Eu uso no meu cabelo. E não abro mão de usar. Eu não uso sempre porque eu gosto do meu cabelo mais volumoso, enfim. Mas quando eu uso, eu faço e meu cabelo tá aqui firme, forte, saudável e lindo. Ainda continuando, né, nesse assunto de mecha, a gente tem a mecha das cacheadas. Sim. E uma procura muito grande por mulheres cacheadas que têm vontade de fazer mecha no cabelo, mas ainda não tinham encontrado um estúdio que cuidasse dos cachos, da saúde dos cachos, enquanto descoloria o cabelo. E esse tema é muito importante porque a gente vê muitos estabelecimentos, muitos profissionais que fazem o procedimento de mecha, mas que após o procedimento a curvatura natural do cacho ela se perde. Às vezes ele não sabe finalizar o cabelo, não sabe preparar o cabelo. E aqui no Estúdio Belbelita é diferente, a gente tem um público de cacheadas que fazem mechas conosco, né, regularmente. Sim. E que não tiveram problema do cabelo danificado, não tiveram alteração na curvatura natural do fio. Verdade. Conta aí um pouquinho pra gente como funciona esse teste, essas mechas em cabelos cacheados. A gente tem um caso aqui, que eu gosto muito desse caso, porque é um tom muito claro, que é o caso da Camila, né? Eu posso citar ela, que nós somos amigas também, além de cliente. Então o cabelo dela é um cabelo, assim, bem cacheado, e é um cabelo que ela gosta bem branquinho mesmo. Então, assim, é um desafio você usar uma descoloração tão agressiva no cabelo, que é cacheado, sem mudar a estrutura do fio. Então, a gente fez ela, foi um cabelo que fez muito sucesso aqui no estúdio, porque ela tem muito cabelo, é um cabelo volumoso, ela gosta daquele volume do cacho. E a gente fez ele, deixou ele no tom que ela gosta, que é um tom bem branquinho. E finalizamos com os nossos produtos de cacho, o que facilitou e devolveu a curvatura natural do cabelo dela, não prejudicando. Porque se você muda a estrutura do fio, porque o descolorir você muda a estrutura, tem jeito, você está desestruturando o fio para poder mudar a cor, então você mudou aquilo que é natural do fio. Porém, com a finalização com o produto certo, você devolve a curvatura de novo para o cabelo. Então você tirou um pouco da curvatura com a descoloração, porém você finalizou com o produto de cacho que devolveu a curvatura e o cabelo ficou lindo, não teve prejuízo no cacho. Ela lavou o cabelo, usou os produtos em casa, continuou perfeito, maravilhoso. Ela fez o retorno, o cabelo estava ainda mais bonito, mais saudável, sem frizz. O que é uma coisa também, um terror para as cacheadas, é fazer as luzes e dar muito frizz, mudar o cacho. Então isso tudo que a gente fez no cabelo dela, que é um cabelo que a gente usou uma descoloração bem agressiva, e o cabelo dela tá lindo, maravilhoso até hoje. E um outro caso que a gente recebeu aqui foi a Leidiane, né? Que ela fazia mechas já há muitos anos. Verdade. E ela falou um negócio que foi muito tocante, que é a primeira vez que ela fazia mecha no cabelo dela e não saía de lá escovada. Escovada. Verdade. Porque ninguém nunca finalizou, ela nunca viu o cabelo dela cacheado após ela ter feito mechas. Foi. Isso tocou muito, né? Porque é um cuidado que a gente teve, que a cliente revelou de fato quem ela é. Verdade. Né? A imagem dela com naturalidade. E como ela amou se olhar no espelho daquele jeito. E foi interessante para mim porque a Leide, ela era minha cliente já há muitos anos, né? Desde a época que eu tinha o salão. Então ela me procurou, ela viu que eu estava aqui no estúdio agora, que eu tinha retomado os meus atendimentos e ela veio. Então eu conheci o cabelo dela só liso também. Então ver aquilo ali foi gratificante para mim. E um privilégio participar desse momento dela, dessa transição, dessa conexão com o cabelo cacheado. E foi muito interessante, porque quando a gente acabou de finalizar, ela olhou, ela falou, gente, é a primeira vez
que eu venho no salão fazer minhas luzes depois da transição, que eu tô me sentindo linda com meu cabelo cacheado finalizado. Então isso foi muito legal, foi muito bacana a gente ter participar desse momento com a cliente, com a Leide, principalmente a Leide, que é uma cliente minha muito antiga, e eu também, no processo anterior, quando há uns 10, 15 anos atrás, quando ela fazia comigo, ela era lisa. Aí depois que ela teve neném, ela passou por essa transição de deixar de assumir os cachos. E aí agora a gente se reencontrou de novo, ela veio aqui no estúdio e foi muito legal eu participar desse momento com ela. E o interessante é dizer que aqui no estúdio a gente preserva muito a naturalidade do fio. Então quando procuram, né, cacheadas procuram a gente para relaxamento, a gente não faz, né, esse protocolo de relaxamento, porque a gente acredita e preserva a naturalidade do fio. Então, quando a cacheada vem, não sabe finalizar, fazer a finalização em casa com o cabelo cacheado. Teve um caso de uma cliente nossa que ela nunca tinha finalizado o cabelo, ela não sabia nem como é que o cabelo dela era cacheado e ela ficou muito surpresa. E ela levou a linha de blindagem de cachos completa, porque a gente ensinou ela a usar, como que ela ia fazer em casa essa finalização para ela ter o mesmo resultado que ela teve aqui com a gente. E foi uma finalização assim prática, para a cliente entender como funciona e ela poder usar em casa, porque não adianta eu fazer uma coisa muito elaborada aqui e a cliente não saber fazer em casa. Então a gente fez de uma forma que ela conseguisse usar os nossos produtos em casa, tanto aqui quanto em casa, para finalizar. Então a gente preserva essa naturalidade e hoje, né, inclusive, falando lá no início da questão da Semana de Moda de Paris, a Semana de Moda de Paris esse ano foi também sobre cabelo. Sim, cabelos estruturados, cabelos porosos, cabelos texturizados, cabelos livres, né, cabelos bem armados. Então a gente vê uma forte tendência do cabelo natural voltando com tudo em 2026. Então esses protocolos, né, de naturalidade que preservam a estrutura do fio, que deixa o cabelo com um liso mais natural, não aquele liso muito chapado, um cabelo que deixa às vezes esse protocolo do branco invisível, que muda ali o branco, mas não muda o aspecto natural do fio. Então tudo isso é tendência forte, porque moda não fala só de roupa, fala de tendência e comportamento humano. E a Semana de Moda falou muito, tanto no desfile da Saint Laurent, no desfile da Bottega, todos os participantes da Dior, a Dior fez muitos cabelos assim, bem armado, aquela coisa bem Cher, anos 80. Exato, a Louis Vuitton também. Bem uma linda mulher. Então isso tudo mostra uma tendência forte. A Chanel botou também muito cabelo assim, esvoaçante, aquele cabelo bem natural. Foi muito lindo de ver. Então o que a gente pode esperar para 2026 são cabelos extremamente naturais, porosos, estruturados, texturizados. Porém tratados. Entendeu? Então, quando a gente fala de um cabelo que é natural, exemplo, o meu cabelo, ele é considerado um liso armado, que ele é um ondulado. Então, quando normalmente as pessoas não gostam muito desse volume, o cabelo tá muito frisado, eu queria ele mais liso. Então, o cabelo texturizado, o cabelo que é natural, a curvatura, especialmente da brasileira, ele tá com tudo. Ele tá na Semana de Moda de Paris, ele você tá pode com tudo ter no verão. cabelo com uma franja assim, mas você tem que ter um cabelo bagunçado, onde você pega, pode mexer, ele é maleável, ele é um cabelo que, se ele ficar bagunçado ali, você tá tudo bem, você não tem que ficar toda hora ajeitando, não sei o quê. É um cabelo livre. É um cabelo livre. 2026 agora o cabelo é livre, é um cabelo praiano, é um cabelo mais volumoso, com mais naturalidade, com mais facilidade, onde você pega, só bate um secador e sai com o cabelo. Então, se você quiser sair com o cabelo natural, você sai. É um cabelo mais livre, porém tratado. E o segredo, né, não é você só fazer a manutenção no salão. Né? A gente queria muito que a cliente viesse aqui fazer, eu só vou lavar meu cabelo aqui no salão, só vou fazer hidratação aqui no salão, mas a gente sabe que a realidade não é essa, por uma questão de tempo, por uma questão de investimento. Verdade. A gente sabe que as nossas clientes, elas gostam de ter sim o cuidado home care, de ter a extensão daquilo tudo que ela viveu aqui dentro do estúdio, dentro de casa, no banheiro, escondido do marido e dos filhos, né? Porque normalmente, aqui é meu, não usa. Mas eu vou te falar, quando eles também, marido e filho, usam os produtos, eles ficam apaixonados. Não, eles ficam apaixonados. O meu filho ama.
Meu filho usa muito o liso extremo e adora. Então, assim, se você esconde, ou então compra um kit pro marido, ó, esse é o meu, esse é o do marido. Lá em casa, o meu marido usava o Cristiano Ronaldo, né? Então, não sei o que, e aí meu filho, eu quero ser jogador, quero usar o do Cristiano Ronaldo. Aí o cabelo começou a ficar muito ressecado, aí ele falou, mãe, traz meu Belito, porque esse do Cristiano Ronaldo não serviu pro meu cabelo. Falei, meu filho, nem pro dele. Vai por mim. Vai por mim. Então, a manutenção e o cuidado dentro de casa é a parte mais importante de um protocolo. O protocolo aqui, você aprende como a cuidar do seu cabelo, como a recuperar o seu cabelo. É um pH mais equilibrado, exatamente, né? Mas os cuidados em casa, isso é até um detalhe importante, que pessoa, eu uso qualquer coisa, qualquer shampoo, qualquer produto em casa. Mas normalmente, os produtos de supermercado, eles têm um pH de 9, que é um pH que é muito diferente do pH natural do cabelo. Então, nós aqui mantemos o pH entre 4,5, no máximo 5. Então, tem um pH que é mais natural e menos agressivo pro fio. Então, não danifica, não muda curvatura, mantém o cabelo alinhado, mantém o cabelo com pouco frizz, selado, hidratado, né? Enfim, é importante manter o cuidado em casa para que você sempre preserve e prolongue o que você fez aqui no estúdio. É verdade. E mantendo esse tratamento em casa, você vai ter um cabelo mais saudável, vai poder usar seu cabelo natural com tranquilidade, que ele vai estar tratado. E cabelo de salão é possível ter todo dia. Sim, com certeza. Entendeu? Com cuidado. E o produto certo. Orientação. E a orientação, que não pode faltar. Você não pode deixar de ter uma boa orientação de um bom profissional para ter um cabelo mais saudável. E a gente não poderia deixar de falar também dos mitos e verdades, né? Que a gente ouve demais aqui no estúdio, né? E eu acho que todo profissional ouve também na sua mesa, na sua cadeira no salão, né? Cabelo com química. Não pode usar calor? Não pode usar fonte de calor, secador? Responde isso pra gente. E aí, pode, não pode? Existe algo que possa proteger? Pode usar, gente. É mito de que não pode, tá? Pode usar sim, usando um bom protetor térmico. Tem que ser usado um protetor térmico, principalmente nos cabelos quimicamente tratados. Você pode usar fonte de calor, deve até usar fonte de calor, mas com um bom protetor térmico, que no nosso caso a gente tem o Recovery aqui, que é maravilhoso, tem o Liso Max, que além dele ser termoativado, ele também protege o cabelo. Então, usando um bom protetor térmico, pode usar. O interessante do Recovery, né, da linha Recovery, é que ela tem o Keratin 1000, que é uma queratina hidrolisada, que devolve a queratina para o fio sem deixar o cabelo duro, né? Tem o Tamarilis, deixa ele mais emoliente, né? Deixa ele tem mais o Tamarilis que dá uma ação disciplinante, altamente disciplinante, e tem o óleo de copaíba que faz uma ação cicatrizante. Então é um poderoso reconstrutor de uso diário. Então pode ser utilizado todas as vezes que você lavar o cabelo, protege termicamente, é termoativado assim como o Liso Max, que ele ativa e potencializa o resultado com a ação do calor. Então você vai ter o cabelo protegido e tratado ao mesmo tempo. Então é um mito, cabelo com química pode sim usar, desde que use o Recovery de preferência. Exato. O cabelo grisalho, o cabelo branco, ele é mais fraco? Então, não. Ao contrário do que muitos dizem, o cabelo grisalho, o cabelo branco, pelo contrário, ele é mais forte até. Se você pegar a estrutura do fio, você vê que é um fio grosso, forte. Ele é mais difícil de você alisar, ele é mais difícil de você pigmentar, é um cabelo mais forte. Não significa que ele seja um cabelo, por ele ser mais grosso e tal, não significa que ele seja um cabelo assim, você pode fazer qualquer coisa. Não, dependendo do que você fizer, você pode danificar o cabelo. Se for um cabelo 100% branco, por exemplo, você tem que ter um cuidado. Ele é um cabelo mais forte no sentido de estrutura, mais espesso de estrutura, mas é um cabelo mais delicado no sentido de que no que você for fazer no cabelo. Peraí, não bolei esse final. O cabelo branco, ele é mais espesso, então visualmente ele aparenta ser até mais forte, né? Só que ele requer mais cuidado. Por ele ser mais poroso, ele tende a quebrar mais fácil. Isso aí. Então ele pode quebrar, ter uma quebra
mais fácil e aí às vezes tem um dano. Então, se ele não tiver química, não tiver nada, ele é mais forte, ele é muito forte. Sim. Inclusive, para você domar ele, é muito difícil. Mas, dependendo da química que você fizer, por ele ser poroso, a cutícula mais aberta, mais permeável, né? Então, ele pode ter uma quebra de forma muito mais fácil. É isso. A queda de cabelo, ela é sempre por química? Toda queda de cabelo? O que você me diz? Não, não é sempre só por química, não. E tô para te dizer que a grande maioria das vezes é por falta de vitamina, por falta de cuidado, por falta de ter um couro cabeludo saudável, limpo, tá? Lavar direitinho o cabelo. Então, muitas vezes a queda intensa do cabelo é por conta disso. Às vezes a cliente fala, meu cabelo tá caindo muito, acho que é porque eu tô fazendo selagem, porque eu tenho mechas, vou parar de fazer mecha, parar de fazer selagem. Não, gente, não é. Posso dizer que 80% dos casos não é por conta de química. Pode acontecer? Pode também por química, ok, mas é um caso muito mais raro de se acontecer. O que acontece com a química são incompatibilidades que dá quebra e não queda, né? A química, ela vai dar corte químico, ela vai quebrar ponto, rompimento da fibra, exato. E já a queda não, a queda ela sempre vai ser algo de hormonal, dentro para fora. É isso aí, né? Ou um produto de má qualidade que você esteja usando no seu couro cabeludo, que pode entupir os poros, o bulbo capilar. Excesso de creme, isso, nossa Deus, isso aí é fundamental. O excesso de creme prejudica demais o cabelo. E não lavar de forma constante. Isso. Quando eu falo de forma constante, gente, pode ser todo dia? Pode ser todo dia. Que é um dos mitos. Sim. Pode lavar cabelo todo dia? Pode, deve. E deve. Entendeu? Então, o que você não pode fazer, desculpa, mas o que você não pode fazer, que é importante também, é dormir com o cabelo molhado. Isso aí você não pode de forma, pode lavar o cabelo todos os dias. Mas o cabelo tem que estar seco para você dormir. Você não pode dormir com ele molhado. Porque senão o cabelo, quando ele dá fungo, que é aquele pontinho branco, só sai cortando. É isso aí. Não. E quando você dorme com ele molhado, o atrito no travesseiro, com aquilo ali, aquilo vai gerando fungos, bactérias. É de ácaro, né? Exatamente. Aquilo introduz no cabelo, no couro cabeludo, é onde dá seborreia, caspa, é onde dá fungo e nossa Deus, é extremamente difícil de cuidar. Então, se você não tiver esse cuidado de não dormir com o cabelo molhado, você vai ter um cabelo saudável. A gente tem um vídeo na Belbelita, no perfil da Belbelita, do Ácaro Demodex, que eu abordei esse assunto, né? Falando que era um mito, que você não deveria lavar o cabelo todo dia. Que, na verdade, você deve lavar o cabelo todos os dias. Porque quando você não lava o cabelo todo dia, o seu travesseiro, né, o mundo em si, ele é infestado por ácaros. E aí você tem um bichinho que se alimenta ali daquele sebo, né, que fica ali aglomerando de suor, de tudo, que é o Ácaro Demodex. E aquela massinha branca que você coça, olha-se na unha, é cocô de Ácaro Demodex. Ele tá comendo, defecando na sua cabeça, e aí você consegue ficar com aquele cabelo coçando, aí você só lava quando ele chega naquele estágio. Isso entope o folículo, faz a queda de cabelo, deixa o seu cabelo mais opaco, tira nutrientes, ou seja, porque ele vai lá no folículo piloso, é onde nasce o fio e se alimenta ali do folículo piloso. Então, assim, quer ter um cabelo bonito, quer ter um cabelo saudável? Então larga de ser porca, vai lavar esse cabelo constantemente. Não tem outra palavra, gente. Tem que lavar, tem que deixar de porquice. Cliente que chega aqui e fala, eu lavo meu cabelo uma vez na semana. Não pode. Gente, não dá, larga de ser porca. Eu, hein? Tem um vídeo aí, tá? Do larga de ser porca. Larga de ser porca, hein? E eu concordo plenamente com ele, gente. É isso aí. Inclusive, se você ainda não assistiu esse vídeo do Ácaro Demodex, vai lá e assista, que você vai ver o que é. Vai lá no Instagram da Belbelita e assista. Agora, pra gente finalizar, tem alguma história que te marcou aqui do estúdio? Tem alguma história que você fala assim, cara, essa eu olhei e falei, que bom que eu escolhi a profissão certa. Nossa, agora você vai me fazer pensar. Um cabelo que, pra mim, assim, foi... Quando eu olhei pra ele, quando finalizou, que eu falei, eu escolhi a profissão certa, foi o cabelo da Thaís. Thaís chegou pra gente com a queixa de que nunca passava no teste de mecha, nunca ninguém conseguia deixar o cabelo dela no tom que ela queria, e, enfim.
E foi um desafio aquele cabelo para mim, foi bem desafiador, porque ela depositou em mim todas a esperança dela de ter o cabelo dos sonhos. E graças a Deus a gente conseguiu fazer, e os produtos da Belbelita também, que nós fizemos o teste, ele passou no teste, mas mesmo assim a gente teve todo o cuidado em preparar o cabelo, fizemos a descoloração dele, as mechas no tom que ela queria, depois fizemos o CPR nele, por conta de ser um cabelo mais frágil, aparentemente ele era um cabelo perfeito, ela não tinha alisamento, não tinha nada, nem selagem ela usava no cabelo, então era um cabelo que aparentemente era forte, mas ao mesmo tempo ele era sensível à descoloração. Então a gente fez o CPR nele, aí finalizamos o cabelo dela, ficou maravilhoso. E no retorno, quando ela retornou para poder ver a questão da oxidação da cor e tal, o cabelo estava perfeito, continuava até mais bonito ainda, ele não oxidou pro amarelo, ele continuou aquele tom champanhe bonito que ela sempre sonhou em ter. E quando eu lavei o cabelo dela, para minha surpresa ainda maior, o cabelo estava muito saudável, porque o CPR revigorou o cabelo de uma forma que eu nunca tinha visto. Então, assim, para mim esse cabelo me impactou aqui no estúdio, que foi o da Thaís. E esse CPR é o da Belbelita? É o da Belbelita. Esse CPR é o da Belbelita, não é o CPR tradicional e do mercado. É um CPR que é produzido pela nossa indústria, então é 100% Belbelita. E foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu já conhecia o outro do mercado aí, famoso, e eu já gostava muito, né, mas também não tinha costume muito de usar, porque dependendo da forma eu achava que ele pesava muito o cabelo, então eu não gostava muito de usar. Mas esse me surpreendeu, porque ele não pesou o cabelo, ele tratou na medida certa, e depois de uma semana que ela voltou aqui, o cabelo estava perfeito, estava intacto, estava mais saudável do que eu imaginei, porque ele ficou fragilizado, é normal, por conta de ser um cabelo mais fragilizado, mais sensível à descoloração, mas ele não estava. Então quando eu olhei, eu falei, gente, esse negócio é maravilhoso, eu estava a maravilha do mundo. Então esse CPR ela levou, né, para casa. Levou toda a linha recovery. Exatamente, levou a blonde, levou o recovery, levou, né, o recovery para ela usar como proteção térmica, porque ele tem filtro solar também, ajuda a manter o loiro mais saudável, levou a linha blonde, levou a linha de cachos para a filha dela também. Então, assim, foi uma cliente que a gente se conectou e que eu vi um resultado na prática, muito rápido. Então, esse cabelo, para mim, foi o que mais me impactou aqui no estúdio. Ai, que legal. Então, ó, eu adorei a nossa conversa de hoje. Que bom. Né? Você que ainda não segue o Estúdio Belbelita, @Estúdio Belbelita, é um estúdio da marca Belbelita Beauty, @Belbelita Beauty, que é uma marca de cosmético. Então aqui, além dos nossos protocolos exclusivos, nós também temos os nossos produtos exclusivos. Compartilha com uma amiga, segue a gente, vem tomar um café aqui, não vem só fazer o procedimento, Exato. Vem aqui tomar um café, conversar, fazer uma avaliação gratuita no seu cabelo, para ver qual é o protocolo que se encaixa para você ter o resultado do cabelo que você sempre sonhou. Obrigada, Su. Por nada, é um prazer. Até o próximo podcast. Até um prazer sempre estar aqui, sempre estar junto aqui com vocês, e até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que cuidar de si não é vaidade, é equilíbrio. Exatamente. E equilíbrio é tudo. É muito boa.